Olá, como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Hoje é o nosso segundo dia e também o dia 2 de junho. Ontem nós demos início, à leitura do livro de Provérbios juntos. E você já leu a Bíblia hoje? Nós temos que ter um romance muito especial com a palavra de Deus. Ela deve ser a nossa companhia, porque é através da Bíblia que nós conhecemos a voz do Senhor, aprendemos a ouvir a maneira como Ele fala conosco, e também é através da palavra que nós nos quebramos, nosso coração aprende a ser mais amável, a ser mais doce, aprendemos que é melhor falar com mais tranquilidade, com mais calma do que falar com dureza. A palavra de Deus transforma a gente por completo. E hoje nós vamos observar algumas partes aqui de Provérbios que me chamaram a atenção. Se você já leu o livro de Provérbios, você sabe que é muito difícil escolher um trechinho só para falar sobre ele, porque todo livro é muito precioso, realmente são tesouros que a gente vai cavando e vai aprendendo cada vez mais. Na verdade, todos nós temos muitos afazeres no nosso dia, mas se a gente não fizer desse tempo com Deus a nossa prioridade, as outras coisas vão engolir a nossa agenda, o nosso tempo, a nossa vida e também as nossas qualidades, porque aí se você não passa tempo aos pés do Senhor, você vai se tornando alguém cansado, temeroso, e é aos pés do Senhor que tudo isso é arrancado de nós. A Bíblia diz aqui, no verso, estou lendo com a Bíblia a Mensagem, aqui no versículo de 1 a 5, diz: se fizer da sabedoria a sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração, buscar sabedoria como se busca por ouro, acredite, antes que se dê conta, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. Então nós precisamos primeiro fazer da sabedoria, Nós temos que andar de mãos dadas com a sabedoria, nós temos que fazer desse tempo a sós com Deus a nossa prioridade e também pedir, orar com propósito. Aqui diz pedir discernimento de todo o coração. Você tem que fazer orações específicas, ter como alvo, pedir ao Senhor: Deus, me encha de discernimento, sabedoria, colocar tudo aquilo que você está precisando, que você vê que são áreas que precisam ser tratadas, e começar a colocar diante de Deus: Senhor, eu preciso ser mexida nessa área, eu preciso que o Senhor me transforme nisso, porque eu ando muito chata, eu tô muito nervosa, ou eu tô falando demais, ou eu tô julgando demais. Então existem áreas específicas que você precisa pedir a sabedoria de Deus para te transformar. E algo que me chamou muita atenção aqui, em Provérbios, capítulo 2, do versículo 9 ao 15, eu vou ler só alguns trechinhos. Diz assim: agora que você pode escolher o que é verdadeiro e justo, descubra todos os bons caminhos. A sabedoria será a sua melhor amiga. O conhecimento, sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo, e o discernimento ficará de olho em você. Eles o guardarão de tomar decisões erradas ou de seguir na direção indevida daqueles que se perderam completamente e não conseguem mais diferenciar a trilha da mata. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, quando nós andamos com Jesus todos os dias, buscando conversar com Ele, lendo a palavra, nós não nos sentimos mais sozinhos e nem vazios. Às vezes você, como esposa ou como esposo, você pode pensar: meu esposo não me completa como eu gostaria, ele não conversa comigo, ou minha esposa só se preocupa com os filhos.
E aí você começa a enxergar no outro só os defeitos. É como se aquela trave estivesse mesmo no seu olho e você não consegue enxergar direito. Aí quando você passa tempo aos pés de Jesus, ele faz o quê? Ele remove essa trave, né? Que na verdade era o que estava impedindo você de enxergar o seu próximo como ele realmente era. Então é a palavra de Deus que melhora casamento, que melhora relacionamento com filhos. Se eu leio na Bíblia, por exemplo, Mateus 6, verso 14 e o verso 15, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Como que eu posso ler na Bíblia o meu amigo Jesus me dizendo que se eu perdoar as ofensas, o Pai Celestial também me perdoará? E se eu não perdoar, o Pai Celestial não perdoará as minhas ofensas e depois ainda escolher não praticar o perdão? É insano, é loucura. Se eu tiver juízo, eu vou perdoar, porque eu sei que se eu não praticar isso, o meu Deus não vai me perdoar. E se eu sei que eu quero viver eternamente, não só nessa vida, mas eternamente, que nessa vida aqui a nossa vida é muito curta. Alguns vivem 70, 80, né? A gente ouve falar que chega em 100, cento e pouco, mas é muito pouco comparado com a eternidade. Se eu quero passar a eternidade com Deus, eu vou ser louca de não praticar essa palavra que diz que eu tenho que perdoar. É claro que eu vou perdoar, eu vou amar perdoar, porque se é isso que o meu Senhor me ensina, eu vou praticar. É o meu conselheiro falando comigo. Eu não vou seguir os seus conselhos? Eu vou seguir, eu vou obedecer e vou ser a melhor aluna. Só que aqui, o que nesse caso dessa palavra não é uma opção, não é assim, quem quiser pratica, não. Esse texto bíblico é uma ordem, ou você pratica ou você pratica. Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Aquilo que a gente sabe que o nosso cônjuge gosta, é claro que a gente faz por ele, né? Se eu sei que meus filhos gostam de uma determinada coisa, eu vou lá e faço. Às vezes eles me pedem, mãe, faz tal coisa. A gente faz para agradar, né? Para o meu cônjuge a mesma coisa. Eu sei que meu esposo não gosta que eu faça uma determinada coisa, eu vou evitar de praticar aquilo, porque eu tô buscando ser uma mulher melhor para ele, uma esposa que valoriza a opinião dele. E aí, com relação ao meu Senhor, é muito mais importante. Então, existe um desafio para cada um de nós nos avaliarmos e vermos, né, que área da minha vida eu ainda não estou obedecendo ao meu Senhor, ao meu conselheiro, ao príncipe da paz, né? Muitas das vezes nós não estamos em paz, estamos vivendo em guerras, estamos tristes, angustiados, porque estamos em desobediência. Nós precisamos nos examinar e falar, Senhor, eu quero obedecer, eu quero sim voltar a andar de mãos dadas com o Senhor. E naquilo que eu falhei, eu quero voltar para o caminho e andar de novo com o caminho, que é Jesus, né? Que assim seja. Que nós possamos a cada dia amar ainda mais a sabedoria, amar ainda mais a Jesus, o nosso grande amigo, e andar de mãos dadas com Ele em todos os nossos caminhos, para que mais e mais pessoas queiram, né, entrelaçar as suas mãos com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Aqui fala que o conhecimento será a sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo e o discernimento ficará de olho em você. A partir do momento que o conhecimento vai ser a sua companhia agradável, você vai se tornar essa companhia agradável. Porque quanto mais você passa tempo na companhia de alguém, mais você se torna parecido com aquela pessoa.
1 Coríntios 15:33 também diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha como é importante a gente escolher bem com quem que nós vamos andar. E olha como é importante nós termos um relacionamento com o Senhor, cultivar, né, esse andar junto, esse conversar com Deus, ouvir a voz dele através da palavra. Provérbios 13:20 fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso quer dizer que quanto mais você andar com pessoas de um determinado jeito, mais parecido com ela você vai ser. O pastor Lucinho conta um exemplo que ele começou a andar um tempo quando ele era criança, com um menino que era gago, ele começou a gaguejar. Então, conforme a gente anda com pessoas que falam palavrão, logo nós estaremos falando palavrão também. Se você anda com pessoas que falam de Deus, você vai ser influenciado e vai começar a falar de Deus. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E tem ainda uma outra versão que fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você tem um casamento excelente, um casamento maravilhoso, seu marido é esforçado, um homem de Deus, um servo, mas você começa a conversar com pessoas que só ficam falando mal do marido, que só critica o que ele faz, né? Ou você começa a ouvir uma outra voz que não é a voz de Deus no seu ouvido. Quando dá um tempinho, você já começa a falar assim do seu marido. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com quem nós estamos andando, porque essas pessoas vão sim nos influenciar, seja positivamente ou negativamente. E um outro versículo para confirmar isso, né? Provérbios 22, de 24 a 25 diz: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Quando a gente anda com alguém iracundo, nós acabamos também aprendendo os caminhos, é o que a Bíblia está dizendo. Se a pessoa é iracunda, está sempre julgando, criticando, falando alto, grosseiramente, nós aprendemos esses caminhos. Então, nós precisamos ser companheiras de pessoas que vão nos trazer algo de bom, que vão acrescentar na nossa vida, ter cuidado com as conversas que nós temos ouvido, para que a gente possa ser influenciado para aquilo que vai nos abençoar, nos edificar. E a mesma coisa serve para os nossos filhos. Eles estão aprendendo conosco. A maneira como a gente lida com eles, a maneira como a gente fala, se você fala com doçura, se você fala com amor, com paciência, eles estão aprendendo. E eles vão aprender e vão praticar aquilo que nós estamos ensinando. Quando eu vejo meu filho e a minha filha, eu tenho um casal de filhos, eu tenho muito temor, porque às vezes eu vejo eles imitando coisas que eu não gostaria que eles imitassem de mim. Então a gente precisa ser companheiro da palavra de Deus para que esta palavra nos guie, a gente comece a imitar os passos de Jesus e assim aqueles que vêm atrás de nós, nossos filhos, né, eles imitem os nossos passos. E é isso que Deus tem para nós, né? É esse tipo de relacionamento, tanto na horizontal, né, com pessoas que vão ser sal da terra e luz do mundo, ou que a gente vai se aproximar para influenciar, e não para que elas nos influenciem, né, mas para a gente fazer diferença na vida delas, como na vertical, Deus nos influenciando, andando lado a lado com a sabedoria para que Ele nos transforme e para que nós sejamos uma companhia muito agradável, né? Tanto para o nosso marido, que a gente ama tanto, como para os nossos filhos,
como para os nossos vizinhos, para aqueles que são nossos companheiros de trabalho, de escola, de faculdade, né? Eu quero encorajar você a ler a sua Bíblia. Uma coisa que me motiva bastante enquanto eu leio a minha Bíblia é que eu pego lápis de cor e eu vou pintando a Bíblia. Não sei se dá para você ver. Olha, eu pinto, eu desenho, né? Às vezes eu faço coração, eu escrevo anotações do lado. Eu quero encorajar você a escrever na sua Bíblia, escrever aquilo que está no seu coração. Se você às vezes está tão angustiado que não consegue expressar, tenta escrever num caderno a sua oração. Às vezes, conforme a gente vai escrevendo, o próprio Espírito Santo vai ditando as orações e a gente vai expressando coisas tão maravilhosas que depois você vai ler e pensar, nossa, mesmo no momento de tanta angústia, o Espírito Santo me consolou tanto com essas palavras que eu na hora só sabia chorar, mas ele foi falando através de mim e me encorajando. Eu quero encerrar então hoje aqui dizendo para você que a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus. E se você andar de mãos dadas mesmo com Jesus, Ele vai te ensinar a andar por caminhos bons. Quando você tiver que tomar decisões, Ele vai te ajudar, te orientar. A Bíblia fala também que Jesus, Ele é o nosso conselheiro. Se você está precisando de conselho, fale agora para o Senhor. Senhor, eu preciso de um conselho, eu preciso da sua ajuda. E enquanto Ele não se revelar, não se mova. Mas a partir do momento que Ele te revelar, aí você se junta a Ele e segue, né? A Bíblia fala sobre isso, que nós ouvimos a voz do pastor. Ele fala e as ovelhas o seguem. E nós não andamos sozinhos, nós não andamos baseados no que vemos, mas nós seguimos a voz do nosso conselheiro. Então, que nesta manhã, que nesta tarde, que nesta noite, que neste dia, o seu conselho seja a voz de Jesus, que Ele fale com você, que você leia a Bíblia e ela se torne viva e eficaz na sua vida. É o meu desejo, mas pare uns minutinhos para passar tempo com o Senhor. Isso vai transformar você, vai transformar sua rotina e vai transformar também a vida da sua família, porque aquele que teme ao Senhor, ele é abençoado e abençoa todos os que estão ao redor. Eu me chamo Denise e eu oro para que o Senhor abençoe muito a sua vida neste dia, em nome de Jesus.